Oi, gente, tudo bem com vocês? Até que enfim, hoje eu consegui parar um tempinho para gravar um vídeo novo para o canal, porque já faz um bom tempo que eu não posto nada, que eu não coloco nenhum vídeo. Mas eu tô me organizando agora para 2022, eu colocar vídeo com mais frequência, colocar novos conteúdos, sem dar tanto tempo, né? Sem essa diferença de tempo entre um vídeo e outro, tentar encurtar o máximo possível essa diferença de tempo entre um vídeo e outro. No vídeo anterior, no último vídeo que eu postei no canal, eu falei sobre a importância das nossas emoções e a importância de nós sabermos lidar com as nossas emoções. Muita gente, às vezes, não para pensar, não para refletir o quanto isso é importante, o quanto lidar com as nossas emoções, o quanto saber lidar com as nossas emoções, o quanto gerenciar as nossas emoções é importante na nossa vida, né? Basicamente, a maioria dos nossos resultados, 70% ou mais dos nossos resultados, dependem desse gerenciamento, dependem dessa administração das emoções. E a maioria das pessoas não se importam muito com isso, não dão muita atenção ao assunto maturidade emocional, não dão muita importância a esse assunto emoções, né? Eu vejo assim na internet muitas pessoas querendo técnicas para impregnar o subconsciente, para impressionar o seu cérebro, para visualização, imaginação, um monte de técnica que as pessoas ensinam aí na internet para você conquistar suas coisas, para você realizar seus sonhos, mas ninguém fala das emoções, ninguém fala da importância das nossas emoções, ninguém fala da importância de você gerenciar as suas emoções para conquistar as suas coisas, não só conquistar, mas também para você manter essas coisas que você conquistou com você. Porque muitas vezes a gente bota tudo a perder na nossa vida por causa de uma emoção descontrolada, por não saber lidar com o nosso lado emocional, tudo se perde, tudo, a gente bota tudo fora por causa disso, né? E a gente na vida, a gente normalmente só vai ter e só vai manter com a gente aquilo que a gente é capaz de lidar emocionalmente. Né? Coisas que a gente não consegue lidar emocionalmente com aquilo, que a gente não tem a maturidade emocional para lidar, raramente isso vai ficar na nossa vida, pouco provável que não fique. Então, dê mais atenção a esse assunto, trabalhe mais as suas questões emocionais, trabalhe mais o seu, o seu, o seu equilíbrio emocional, a sua inteligência emocional, né? Dê muita importância para isso. Também no vídeo passado eu falei sobre sobre os novos vídeos que eu iria fazer, né? Que eu iria fazer uma série de vídeos falando especificamente sobre cada emoção, porque eu falei de uma forma geral no outro vídeo, né? Eu não falei especificamente sobre cada emoção, eu falei que eu ia fazer vários vídeos falando especificamente sobre cada emoção. Então, assim, se você não assistiu o vídeo anterior, eu te convido a assistir. E se você já assistiu, tenha um pouquinho de paciência e tente assistir novamente esses vídeos, que é para a gente poder dar continuidade, porque esse vídeo, ele é uma continuação do outro vídeo, né? Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer de uma série de vídeos sobre cada uma de nossas emoções. Então, é bom que você tenha assistido ou se lembre do vídeo anterior, né? Devido à importância desse assunto. E o tema de hoje, o assunto de hoje que eu escolhi para falar com vocês é a nossa velha e conhecida inveja, né? Esse sentimento que a gente acha que só os outros têm, né? Mas querendo ou não, a gente também sente, né? Querendo ou não, ele também surge em nós. Nós também sentimos inveja. Ela não é específica de um grupo de pessoas ou de determinadas pessoas, ela também está em nós, ela também está na gente, nós também temos que aprender a lidar com isso e a gerenciar isso, né? Invejamos uns aos outros, basicamente, pelo o que a gente acha que falta na gente e que o outro tem, né? Seja bens materiais, seja privilégios, gratificações, oportunidades, conhecimento, seja o que for, né? Aquilo que a gente acha que o outro tem e a gente não, acaba sendo alvo, né, de inveja, acaba despertando em todos nós o sentimento de inveja. Muitas pessoas acaba atribuindo, né, acaba
atribuindo esse sentimento a questões assim de justiça, de ser injusto ou não, que uma outra pessoa tenha tanto e outros não tenham, né? Ele acaba criando uma máscara, né, para essa inveja, dando o nome de justiça, né? Ele acha que ele está defendendo uma justiça, ele nunca vai olhar, ele não costuma olhar para isso com um sentimento de inveja. E também existe aquela inveja, né, aquele invejoso que tende a não querer o que o outro tem, a não querer aquilo para ele, não querer aquele privilégio, não querer aquele bem, mas o que ele quer, na verdade, é privar que o outro tenha aquilo, né? Privar o outro de ter, é minar as conquistas do outro, né? Mesmo que ele não queira ter aquilo para ele, ele não quer que o outro tenha, né? Isso também é um outro tipo de inveja que surge em nós, em qualquer ser humano. Eu gosto muito, assim, quando eu vou falar desse assunto de inveja, eu gosto muito de citar dois exemplos que estão na Bíblia. Não porque eu quero levar o vídeo ou esse assunto para uma questão religiosa, mas porque são dois bons exemplos que mostra claramente como a inveja age em nós, né? E um exemplo é a história de Caim e Abel no Antigo Testamento, e o outro é a parábola do filho pródigo no Novo Testamento. Na história de Caim e Abel, ela mostra assim claramente, né, como que a inveja atua em nós, o que a inveja é capaz de fazer conosco, a que ponto ela pode chegar, né? Que no caso dessa história bíblica, Caim acabou matando o próprio irmão devido à inveja descontrolada, mal administrada, né, não gerenciada. Então isso mostra o tamanho da importância da gente saber lidar com esses sentimentos que a gente considera negativos, né, que podem trazer muitos resultados negativos se a gente não souber lidar com isso. Na Bíblia, Deus assim revela que a inveja ela é como um demônio que fica assim à espreita de tocaia para pegar Caim, e que o grande desafio dele, né, seria no caso dominar esse demônio, né, usar a sua força, vencer esse demônio e usar a sua força como para conquistar algo útil para ele, né? De uma forma útil para ele, em vez de se deixar dominar por ele, em vez de se deixar dominar por esse sentimento. Mas acaba que ele não consegue fazer isso, ele não consegue ter esse domínio, ele não consegue vencer essa força ou usar essa força a seu favor e acaba matando o seu irmão Abel. Essa história também, ela mostra, ela revela pra gente que Abel só se tornou vítima de Caim, né, da inveja de Caim, porque ele não se protegeu, né? E a gente precisa se proteger, a gente precisa botar esse escudo protetor entre a gente e a inveja, entre a gente e o invejoso. E a outra história é a história a parábola do filho pródigo, né? Que Jesus conta a história de dois irmãos, no caso o irmão mais novo, ele resolveu pegar toda a herança dele antecipada e sair pelo mundo gastando tudo, usufruindo, e acabou perdendo tudo, acabou jogando tudo fora, perdendo toda a herança e acabou tendo que trabalhar, passar fome e viver entre os porcos. E devido a isso, né, devido a toda essa humilhação, ele resolveu voltar para a casa do pai dele. E ao chegar à casa do pai, o pai resolve fazer uma grande festa e matar um novilho gordo para comemorar a volta do irmão mais novo, né? E o irmão mais velho acaba ficando furioso com isso e acaba jogando toda a raiva, toda a inveja dele em cima do pai, questionando ele por que dessa festa, o porquê de toda essa alegria, e ele que sempre esteve do lado do pai dele, sempre esteve do lado do pai, nunca teve essa festa, muito menos o pai matou algum novilho para ele, para comemorar, né, para comemorar qualquer coisa. E assim, ele se recusa a reconhecer, ele se recusa a olhar para o irmão, e mesmo a olhar para a situação do irmão, no caso, né? Ele, mesmo o pai dele explicando, olha, seu irmão estava nessa situação, mas você esteve sempre aqui comigo, você sempre usufruiu de tudo, você não passou o que ele passou lá fora. Mas mesmo assim, o irmão mais velho se recusa a entender isso,
se recusa a entender o porquê de uma festa para um irmão que volta para casa fracassado e tendo botado tudo fora, tudo que ele recebeu de herança. Ele, na verdade, assim, se recusa a olhar para o irmão com o olhar de uma pessoa que sofreu, que passou por tudo que o irmão passou, né? No caso, o irmão dele passou fome, conviveu entre os porcos, que é o que para um judeu, né, é o que de mais baixo pode acontecer a um ser humano, né? O irmão dele chegou ao lugar mais baixo que um ser humano, que um judeu pode chegar, né? Mas o irmão mais velho não tem essa piedade, não consegue olhar com esse olhar, ele só consegue ver que o irmão está tendo a festa, que o pai, a alegria do pai pela volta do irmão, mas não consegue olhar esse outro lado. Isso porque a inveja, ela gira egoisticamente em torno de si, né? Ela só quer para ela, né? E ela não considera que o que o outro passou, o que as pessoas passaram. Normalmente ela tende a achar que aquilo veio, que aquele benefício que a pessoa está recebendo, simplesmente a pessoa está recebendo por nada, ela não considera que a pessoa pode ter feito alguma coisa, pode ter pago algum preço por aquilo. Não, ela simplesmente acha que aquilo caiu, né, no colo da pessoa, que aquilo veio do nada para a pessoa e que por isso a pessoa é uma privilegiada e ela não. A inveja normalmente dá esse olhar, né, para gente de não enxergar esse lado, né, isso tudo que o outro passou, né? No caso, o irmão mais velho não consegue aceitar essa festa, essa alegria do pai. Mas, assim, existem algumas atitudes que a gente pode ter para administrar a nossa inveja, né? Quando a gente está com sentimento de inveja e quando nós somos o alvo da inveja dos outros, né? Existe coisas, atitudes que a gente pode usar, que a gente pode praticar, tanto para nos proteger da inveja do outro, quanto para a gente gerenciar as nossas próprias invejas, né? Mas como fazer isso, né? Quais seriam essas atitudes? No vídeo anterior, eu falei alguns passos básicos que a gente tem que dar para administrar as nossas emoções. Então, assim, a gente pode aplicar esses passos no caso da inveja e a gente pode também acrescentar algumas atitudes específicas para lidar com a inveja, com o sentimento de inveja. Nesse caso, né, esses passos seriam para quando a gente está com sentimento de inveja, que são os seguintes passos, né, as seguintes atitudes que a gente poderia ter. A primeira atitude a ter, né, quando a gente está com esse sentimento, seria admitir, né? Seria reconhecer, admitir, identificar, né? Em primeiro lugar, identificar que a gente está e admitir esse sentimento em nós. É muito difícil, né? Nem sempre é fácil a gente admitir isso. É necessário muita humildade e muitas vezes, né, o orgulho não deixa a gente fazer esse reconhecimento, a gente ter essa atitude de admitir que nós estamos sentindo inveja, que a gente gostaria de ter o que o outro tem, que a gente quer ser o que o fulano é, quer ter o que o Beltrano tem. É muito difícil, ninguém quer ser chamado de despeitado, ninguém quer ser um mero despeitado, ser reconhecido como um invejoso. A gente não quer admitir isso nem pra gente mesmo, né? Mesmo só para nós. Mas o primeiro passo para a gente gerenciar as nossas emoções, qualquer emoção, é admitir essa emoção em nós, é admitir esse sentimento em nós. A segunda atitude é não reprimir. Não reprimir nenhuma emoção, muito menos esse sentimento de inveja. Então, se você tiver com esse sentimento em você, você pode até tentar reprimir, né? Fingir que não está sentindo, reprimir esse sentimento. Mas você vai acabar trazendo grandes problemas para você com essa atitude, porque esse sentimento vai ficar internamente trabalhando em você, agindo em você, e vai ficar ali como uma agulha, ferindo o seu coração, conturbando todos os seus relacionamentos, porque é muito difícil você conviver com pessoas ou com pessoa com esse sentimento de inveja, né, reprimido. Ela pode se tornar uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa rancorosa, e a inveja acaba tirando o seu sono, a sua luz, o seu brilho. Então, você vai ter uma série de problemas, de dificuldades ao reprimir
essa inveja ou reprimir qualquer emoção. A outra atitude que você pode ter é não se comparar com as pessoas, não ter o hábito de se comparar, porque a inveja ela também é ressentimento, né? A inveja surge muitas vezes do ressentimento e da comparação. Então, quando você compara alguém com você, você tende a gente tende a se rebaixar nessa comparação, a se humilhar, a se rebaixar, a julgar que a gente tem menos, né? A gente fica fazendo essas comparações, a gente olha fotos em redes sociais e a gente fala, nossa, olha a vida de fulano, olha a vida de Beltrano, eu não tenho nada disso. Então a gente tende a se inferiorizar, a se diminuir. E e daí surgia esse sentimento de ressentimento ou até de uma competição irracional com o outro, com os outros, né? Então, evite essa comparação, evite esse hábito de ficar se comparando com os outros. A outra atitude, né, bem positiva que a gente pode ter para gerenciar e administrar a nossa inveja, né, o sentimento de inveja, é não julgar e nem condenar, né? Não ter nenhuma atitude de condenação, nenhum pensamento de condenação e de julgamento. Julgar e condenar as nossas emoções impedem que a gente lide livremente com elas de uma forma saudável, madura, né? Então, e também quando a gente tem esse hábito de nos julgar, de nos condenar por estar sentindo uma emoção que a gente considera negativa, a gente tende a acaba surgindo em nós um sentimento de culpa muito grande, né? E junto com o sentimento de culpa acaba vindo uma autopunição. Então, evite essa condenação, evite o julgamento, a condenação, a culpa e a autopunição, porque isso pode te levar para uma depressão e até uma depressão profunda, a uma ansiedade muito grande. Então, não julgue os seus sentimentos, não julgue, não condene você por estar sentindo algo que você considera negativo, que é considerado negativo. A outra atitude positiva, né, para a gente lidar com as nossas emoções e com a inveja é justamente o que Caim deveria ter feito, que é transformar a inveja, transformar essa emoção em uma coisa positiva, né? Transformar e usar a energia dela, né? Transformar a emoção, absorvendo a energia dela como força, né? Para você, como algo útil para você. Mas também essa atitude só é possível se você não tiver nenhuma condenação e nenhum julgamento, como eu falei. Se você começar a se julgar, se culpar, você vai ter a tendência de reprimir, negar e não partir para essa transformação. Então você pode usar essa inveja, esse sentimento, essa força, para você poder como uma ambição positiva, né? Você pode transformar esse sentimento numa ambição positiva. Você pode querer usar isso para você melhorar você a cada dia, para você buscar melhorar a cada dia, para você buscar crescer, para você buscar ter coisas novas na sua vida, sair da tão falada zona de conforto, né? Essa é uma forma positiva de você usar o sentimento de inveja. Em vez de você não querer que a pessoa tenha o que ela tem, ou de querer o que ela tem, você querer o que ela tem, mas sem querer, muitas vezes, fazer o que ela fez, passar pelo que de repente ela teve que passar, você pode usar essa pessoa como modelo, né? Em vez de ter todos esses sentimentos negativos por ela, use a pessoa como modelo para você positivamente, né? Para gerar ambição, crescimento positivo em você. Então essa é uma forma útil de você usar esse sentimento de inveja. A outra atitude seria a gratidão. A gratidão ela é muito útil em nossa vida para muitas coisas, para gerenciar muitas das nossas emoções, principalmente a inveja. Isso porque o sentimento de inveja, ele está muito focado no que o outro tem e o que nós não temos, né? Está muito focado na falta. Então, quando você começa assim, a ser grato, quando você começa a sentir gratidão, você começa a ver as coisas que você também tem. Você para de ficar só olhando para o que o outro tem. Você começa a focar em você, nas suas conquistas, nas suas realizações. Você começa a ver que você também foi capaz de realizar coisas, que você também foi capaz de conquistar coisas, né? E a gratidão, ela serve também assim como um tônico para o seu cérebro, né? Como um tônico para o seu eu interior, porque
ela fortalece você, né? Ela tira você da impotência, da fraqueza. E já a inveja, ela enfraquece você, ela tira a sua energia, ela treina o seu cérebro para ser fraco, para ser inferior. Então, adquira o hábito de ter um caderninho para você anotar todas as suas conquistas. Você pode começar com 2, com 3, no dia seguinte você aumenta, depois vai aumentando e vai adquirindo esse hábito diário. Né? Até isso já se tornar natural para você, você pode manter esse caderninho que as pessoas tanto ensinam na internet, de anotar a tudo que você é grato na sua vida. Tente buscar. Se você acha que não é, tente buscar alguma coisa e comece a praticar, porque com o tempo você vai se fortalecer muito, você vai fortalecer muito a sua mente, o seu cérebro. Isso, a gratidão é uma grande vitamina, né? Uma grande fortificante. E uma das grandes, assim, vantagens é justamente essa, né? Você focar no que você tem. É você, porque a inveja, assim como toda emoção, ela é um sinalizador. E no caso da inveja, ela é um sinalizador de que você está sentindo que alguma coisa está faltando em você, né? É um sinal, um alerta de que, nossa, está faltando alguma coisa. Eu queria ser assim, eu queria ser assado. E a gratidão vai te ajudar a aceitar quem você é, aceitar as suas conquistas e aceitar e se fortalecer para conquistar outras coisas. Então, transformar a inveja em gratidão é uma atitude extremamente positiva. A gratidão, embora eu esteja falando transformar inveja em gratidão, eu queria fazer aqui um parênteses, porque a gratidão ela não é uma emoção, né? É, ela não é um sentimento, uma emoção. Embora a gente diga, a gente tem que sentir gratidão, o sentimento de gratidão. A gratidão não é classificada como emoção. Se você pegar uma lista assim de emoções do ser humano, né, uma lista de emoções humanas, a gratidão não está ali, porque ela não é uma emoção. Né? A gratidão ela é mais uma conscientização. Ela é mais uma conscientização associada a uma ação, né, a uma atitude. Né? Ela é mais atitude do que sentimento, né? Ela não é um sentimento, ela é ação associada a uma conscientização. Então, quando você está escrevendo ali o seu caderninho, você está se conscientizando, você está se conscientizando das coisas que você conquistou, você está se conscientizando de que você também foi capaz de conquistar. Então, você está se conscientizando das ajudas que você recebeu na vida, né, das pessoas que apareceram na sua vida para te ajudar. Então, é uma conscientização e uma prática, uma ação. Né? Então, use e abuse dessa atitude, pratique bastante, que ela vai te ajudar muito a administrar o sentimento de inveja, caso ele apareça em você. Mas todas essas atitudes que eu acabei de falar, elas são válidas, né? Elas são usadas quando nós estamos sentindo inveja, quando a inveja está em nós. Mas e quando a gente é o alvo do olho gordo do outro, né? E quando a gente está sendo vítima da inveja do outro? Como que a gente lida com isso? Como que a gente gerencia isso? Eu acredito, assim, em algumas atitudes, em alguns passos, algumas ações que a gente pode ter para administrar isso, para lidar com isso da melhor forma possível. E uma das atitudes que eu acredito que funciona muito, né, quando a gente está meio à inveja do outro, é tentar não motivar essa inveja, tentar não ficar incentivando e provocando ainda mais essa inveja. Eu não estou querendo dizer aqui que você não tem que abrir mão das suas conquistas, que você tem que apagar o seu brilho, a sua luz em função do outro, porque o outro está com inveja de você. Eu não estou falando isso, não é isso. O que eu estou querendo dizer não motivar a inveja do outro, é que existem muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm o péssimo hábito de querer ter as coisas, de querer comprar coisas, de querer conquistar as coisas, não por elas, não porque elas querem realmente aquilo, mas muito exclusivamente para provocar a inveja na pessoa e nos outros. Muita gente compra coisas e para postar na internet com o único intuito de provocar a inveja, né? Ela não está tendo satisfação nenhuma com aquilo, com aquela conquista, né? Ela só buscou aquilo para a motivação dela para conquistar aquilo foi apenas incentivar a inveja nos outros, provocar a inveja nas pessoas. Olha como eu tenho e você não. Então, evite esse tipo de coisas, né? Principalmente se a pessoa está muito próxima a você, porque a gente não sabe
como isso pode terminar, como isso pode se desenrolar. Você pode estar alimentando um monstro, né? E deixando de se proteger, como aconteceu com Abel. A outra atitude seria deixa a inveja, né, dos outros com eles mesmos, né? Deixe com eles. Porque, afinal de contas, quem vai ter que lidar com isso, quem vai ter que administrar isso é eles, né? O sentimento está neles, o sentimento está com eles. Então, eles é que vão ter que lidar com isso, não é você. Então, deixa a inveja do outro com ele. Para lá, né? Com eles. Deixe eles lidando com isso. E a outra atitude é tente ficar bem consigo mesmo. Tente seguir a sua vida, mesmo em meio, né, a pessoas com inveja, mesmo em meio à inveja alheia, né? No caso, se você está nas redes sociais, se você postou alguma coisa não para provocar, mas você quis postar alguma coisa, mas vieram ataques de pessoas invejosas, não ligue para isso, ignore, né? Deixa a inveja delas com elas, das pessoas com elas mesmo. E a outra atitude é a atitude de se proteger, de botar realmente uma blindagem entre você, o invejoso, e se for possível, né, e se for necessário, você se afaste, né? Se afaste da pessoa, corte relacionamento, se afaste de pessoas invejosas, não mantenha vínculos com essas pessoas, não fique perto delas e muito menos se abrindo com essas pessoas, falando de suas conquistas, das suas realizações, aumentando e despertando ainda mais a inveja nelas, né? Simplesmente largue para lá. Elas com o sentimento delas cuidando disso, né? Deixe que elas mesmas cuidem disso. Então, essas foram assim as atitudes, né, as ações que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo, para a gente gerenciar melhor esse sentimento, né, tão falado, né, todo mundo tem assim até receio, né, de tocar nesse assunto, inveja, né, nossa, ninguém quer ser invejoso, né, todo mundo, a maioria das vezes quer ser invejado. Então, eu quero, a partir de agora, né, como eu falei, fazer vídeos, né, sobre cada uma de nossas emoções. No próximo vídeo eu vou falar sobre uma outra emoção, né? Eu ainda não decidi qual, vou decidir agora durante essa semana. E eu queria pedir para vocês acompanharem essa série de vídeos com carinho, com atenção, que vocês realmente deem atenção a esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Quando vocês aprenderem a lidar bem com essas emoções, vocês vão sentir uma diferença enorme. Resultados que vocês estão buscando há muitos anos vai chegar para vocês, porque vocês vão estar preparados, vocês vão estar aptos emocionalmente para lidar com essa conquista, para lidar com essa realização, né? Então, dê atenção a isso, dê a atenção a esse lado, né? A esse lado nosso que que são as nossas emoções. Cuide disso com carinho e acompanhe os vídeos aqui no canal, né, sobre esse assunto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like, né? Dê o seu like e deixe alguma sugestão, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, alguma sugestão de tema, alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no comentário que eu vou responder e às vezes eu até respondo, né? No próximo vídeo, de repente vem até a resposta que vocês estão querendo. Mas não deixe de participar e não deixe de observar esse assunto, não deixe de se dedicar a esse assunto emoções, tá bom, gente? Então, um abraço para todo mundo, uma boa semana para todos e até o próximo vídeo, tá bom, gente? Tchau, tchau.